Iniciando mais um dia de atividades radiofônicas aqui na Onda Amiga da Rádio Aspra. Muito obrigado você pela audiência, você que nos ouve, nos acompanha através do aspra.org.br, você também que curte a nossa programação através do nosso aplicativo, também através das nossas redes sociais. Muito obrigado, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Muito prazer, eu sou Anderson Alves. Estamos iniciando aqui mais um dia de atividades radiofônicas. Agora são 10 horas e 12 minutos. Hoje um dia muito especial em nossa programação, como já é de praxe ao longo de vários anos aqui na Rádio Aspra, a campanha do Dezembro Vermelho. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aspra a tenente Cíntia Parente, ela que é médica, infectologista, expert aí, vai trazer muitas dicas pra gente, muito aprendizado e acima de tudo também trocar experiências e levar até você informação sobre um assunto e sobre um tema que é de grande importância e de grande relevância. Também estamos com ele aqui, o nosso amigo, companheiro de sempre, já o Cabo Moura. Então, sem mais delongas, já vamos iniciando aqui, dando aquele bom dia super especial e agradecendo imensamente a participação da médica infectologista, a tenente Cíntia Parente. Tenente, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui conversando, né, e falando um pouquinho sobre o Dezembro Vermelho. Ótimo, muito obrigado então. Um bom dia super especial para ele também, o nosso amigo, esse que já é de casa, né? Bom dia, Cabo Moura, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, senhora tenente, tudo bem? Vamos aí conversar um pouquinho sobre esse assunto aí, um pouco adormecido, mas muito polêmico. E é sempre importante aqui, né, todas as vezes que a gente faz esse debate, a gente tem a oportunidade, né, tenente, de levar informação, de levar o conhecimento, né, porque teve até um dos médicos que há algum tempo aqui, esqueci o nome, ele fala que, ele até deu a deixa aqui, que vive esperando, né, sobre esse assunto. Quando o conhecimento for maior que a ignorância, maior que o preconceito, a gente vai ter muita melhora, né? Então, assim, já para a gente começar aqui, eu já gostaria de perguntá-la, já está quanto tempo ela já no Hospital Militar lá? Já tem 8 anos que eu estou no Hospital Militar. Entrei trabalhando mais com clínica, mas logo passei para a área de infectologia. E atualmente eu trabalho no ambulatório, no Centro de Referência, Controle e Tratamento de Doenças Infecciosas, que a gente chama de CRCT. Fica lá no prédio dos ambulatórios, atendo lá nas partes, no período de manhã, né, de segunda a sexta-feira. E só emendando um pouquinho aqui, né, a questão do Dezembro Vermelho é um mês que a gente se dedica com relação à prevenção ao HIV. Sim. E outras infecções sexualmente transmissíveis também, né? Então, muita gente foca só na questão do HIV e da AIDS, mas a gente tem que lembrar também da prevenção às outras infecções sexualmente transmissíveis, que eu acho que é interessante a gente conversar hoje também. Ah, bacana. O Cabo Moura, é sempre interessante, né, a gente trazer profissionais e usar o espaço da Aspra para levar informação para os militares. A gente também tem um público civil e é muito importante também a Aspra prestar esse serviço de levar informação de qualidade e bater esse papo sempre com profissionais aqui gabaritados. Hoje, mais uma prova viva disso, e a Aspra levar essa informação para os nossos ouvintes, né, Cabo? Sim, meu amigo, sim, muito importante mesmo. Nós, no cotidiano, né, da nossa vida policial aí, acaba acontecendo que você entrar em luta corporal para conter algum tipo de situação, né? Uma dessas hipóteses, e pode haver, né, uma contaminação. Sim. Numa situação, às vezes, que você não creia, né? Não está todo mundo segmentado, né? Mas assim, pode haver uma contaminação, então é sempre bom tá colocando isso até aí para nossa tropa aí, né? Tomar um cuidado maior aí referente a essas abordagens aí. Tenente, primeiramente, nós vamos chegar em todos esses assuntos, mas eu acho que é muito importante, aquela pergunta clássica, mas eu acho que é sempre bom a gente tocar nesse assunto, enquanto de forma mais didática a gente poder explicar. A diferença do HIV para AIDS. Ótima pergunta. Então, o HIV, quando a gente fala que a pessoa vive com HIV, é porque aconteceu a transmissão, né? Ela contraiu o vírus e o vírus está presente no organismo dela, né? Então, isso a pessoa viver com HIV. E aí, diferente da doença AIDS. A doença AIDS é quando esse vírus ele vai permanecendo no organismo da pessoa sem um tratamento adequado, e aí ele vai atacando uma célula de defesa que a gente tem no organismo que chama célula CD4. E na medida que vão passando os meses e anos, se realmente a pessoa não fizer nenhum tratamento, essas células de defesa vão caindo até que chega a um ponto que
vem as infecções oportunistas, né? Que, na verdade, elas caracterizam a doença AIDS. Então, a pessoa começa a ter perda de peso, pode ter uma diarreia crônica, uma febre persistente, começa a vir infecções, né? Então isso é a doença. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer um trabalho de prevenção combinada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que não é só o uso do preservativo, né, que é extremamente importante, mas perpassa por outras questões. Então, se a pessoa que vive com HIV conseguir fazer um diagnóstico cedo e iniciar o tratamento, ela não vai desenvolver a doença AIDS, né? Então, isso hoje em dia é o mais frequente. E é interessante a senhora ter colocado, me perdoe a minha ignorância, eu não sei se outras pessoas também pensavam igual eu achava que era tudo a mesma coisa. Né? Por isso que é importante, né? Toda vez é a primeira pergunta que a gente sempre faz, mas eu acho que é super importante a gente bater nessa tecla e trazer esse tipo de informação. Principalmente, assim, no momento que a gente faz essa diferenciação, a gente também apresenta essa questão de que hoje em dia, quem tem AIDS é só quem demora muito para fazer o diagnóstico, então a pessoa não identifica o risco que ela teve, não se testa, e quando ela vai descobrir, já passaram aí anos da infecção e aí ela já manifesta a doença, ou então pessoas que não aderem ao tratamento. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas vivendo com HIV que não aceitam o tratamento. Aí vai chegar no momento que ela vai desenvolver a doença, né? Tem pessoas que ninguém sabe, né? Assim, não fazem exames rotineiros, estão convivendo com a doença aí há anos sem saber, né? O Ministério da Saúde estima 135 mil brasileiros que não sabem, que vivem com HIV e não sabem. E não sabem, né? E o problema mais grave, passando para outras pessoas. Exatamente. Exatamente, aí você falou uma questão chave, né? Esse é o grande detalhe, né? Os primeiros casos do HIV, da AIDS, surgiram em meados década de 80. Na década de 80, né? E qual, assim, pela sua experiência, a principal diferença que a senhora pode notar entre alguém que foi detectado com AIDS nos anos 80, 90, uma pessoa que é detectada com AIDS ou o vírus do HIV agora em 2022? A diferença é enorme. Né? Eu iniciei atividades de tratar pessoas que vivem com HIV em mais ou menos 2000, 2001, e já é muito diferente quando a gente compara 2001 com 2022, né? Sim. Quanto mais na década de 80 e 90, os tratamentos não eram tão eficazes, então a gente não conseguia um controle adequado da infecção. Morria muita gente. Morria muita gente, né? A despeito de já ter algumas medicações disponíveis, nem sempre era suficiente para controlar a infecção e a pessoa acabava desenvolvendo a doença e acabava morrendo, né, de AIDS. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem um tratamento extremamente eficaz, com muito menos efeito colateral. Então, antigamente o paciente ele melhorava do vírus, mas tinha um tanto de efeito colateral, ficava com diarreia crônica, com dor de cabeça, com enjoo, era muito complicado. Hoje em dia não, a medicação é muito bem tolerada. Sim. Existe um esquema padrão, que é o que a grande maioria das pessoas vivendo com HIV usam, que são 2 comprimidos uma vez ao dia. Então é muito simples, né? A pessoa vai sempre tomar naquele mesmo horário. Então, se a gente fizer um comparativo, é parecido com uma pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, né? Então, hoje em dia é muito mais simples, com certeza, né? Hoje em dia, o que a gente considera? A pessoa que tem o diagnóstico, faz o seu diagnóstico, inicia o tratamento, ela vai controlar aquilo que eu falei do vírus, que ele vai matando a célula de defesa. O medicamento consegue controlar o vírus, e aí ele para de atacar essas células de defesa, as células de defesa voltam a aumentar, a pessoa pode ter uma vida normal, né? De trabalho, de relacionamento com as medidas de prevenção necessárias, né? Convívio social, né? Tem uma vida normal. A gente escutava muito antes falar que assim, a pessoa não morria da doença, ela morria de uma pneumonia, de outras coisas que a doença enfraquecia a pessoa. Exatamente, são essas infecções oportunistas, né? Mas o que acontece? Quando a pessoa chega nessa fase de ter infecções oportunistas, é justamente o que caracteriza a doença AIDS. Ah, sim. Né? Aí ela já passou do... Exatamente. Na verdade, se a gente for falar assim, não quero falar do ponto de vista técnico, né? Mas a gente tem uma lista de doenças definidoras, né? Então, se alguma delas acontece, define a doença AIDS, ou se aquelas células de defesa abaixam abaixo de 350. Então,
Se a gente fizer esse exame numa pessoa que não vive com HIV, um adulto, essas células vão ser em torno aí de 600, 800. Uma pessoa que chega a ter células de defesa abaixo de 350 já é um critério, digamos assim, para ela falar que ela tem a doença. Eu tenho uma dúvida, eu sempre me perguntei isso, assim, como que é assim no dia a dia? Você tem alguém, vamos dizer assim, né, não vamos generalizar por sexo, por gênero, nada disso. Aí ele faz o exame, né? Qual é o exame que faz para poder fazer isso? Ele faz a sorologia, o anti-HIV, né? Certo. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão dos testes, né? Não querendo te interromper. Não, acho que a gente já pode então engrenar nisso, que aí a gente... Isso. Hoje em dia a gente tem aquele exame que a gente chama de sorologia, anti-HIV, que as pessoas conhecem muito como ELISA, mas na verdade o ELISA é um dos métodos que a gente usa. Então é a sorologia convencional, digamos assim, que é aquele exame que a pessoa vai lá no laboratório, ela pega o pedido médico, vai no laboratório, colhe o exame de sangue e depois busca o resultado. Mas hoje em dia a gente tem mais 2 tipos de teste. A gente tem o teste rápido, né? Que a pessoa vai, ela faz um furinho no dedo, aí aquele sangue é colocado numa fita e é feita uma leitura e em 30 minutos é visto se o resultado é positivo ou negativo. E a gente tem também o autoteste hoje em dia, que é parecido com um teste rápido, mas é a própria pessoa que faz, ela leva para casa e faz. E todos os 3 têm a mesma eficácia? Tem uma eficácia muito parecida. Na verdade, o que a gente tem de diferença é que o teste convencional ele pode ter o que a gente chama de janela imunológica menor. O que é janela imunológica? É o tempo entre a infecção e o exame estar positivo. Né? Então a gente tem esse tempo de janela imunológica. Então, por exemplo, se a pessoa ela teve uma exposição de risco hoje e fizer o exame amanhã, vamos supor que houve a transmissão, o exame ainda vai dar negativo. Ela precisa esperar esse tempo. Então assim, existe um tempo para o exame estar positivo. Essa janela, hoje em dia, os exames começam a positivar a partir de 2 semanas. Mas a gente considera que a janela imunológica termina para o HIV depois de 3 meses. Então, quando a pessoa tem uma exposição de risco, geralmente a gente faz com 1 mês e depois faz com 3 meses de novo. Justamente para ter essa leitura, né? Então, e esses testes, assim, como que a pessoa pode ter acesso? Então, a gente pensando aí, né, nos militares, nos dependentes, qualquer consulta que for para um clínico, para um médico no mais, ele pode pedir, eu quero fazer o exame do HIV, né? E aí quero fazer das outras infecções também. Então, se vão fazer de HIV, vão fazer exame de sífilis. Mas sem pedir, num exame de sangue comum, vem já ou não? Não, essa é uma coisa que os pacientes sempre perguntam. E é muito interessante, porque às vezes o paciente vem, por exemplo, com um exame positivo para sífilis. E aí ele fala assim, mas eu não entendo, todo ano eu faço exame, nunca apareceu isso, né? Então assim, se você não pedir o exame específico, às vezes o paciente fica com receio de pedir, não, a gente não pode ter receio, a gente não pode ter vergonha. Olha, eu quero fazer os exames também das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV, da sífilis, da hepatite B, hepatite C, né? Então o médico vai pedir, vai lá fazer o exame, busca o resultado. Isso é uma forma, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos testes rápidos, eles estão disponíveis. Bom, só esse teste também pode ser feito na rede pública, né? Centro de saúde. Agora, o teste rápido está amplamente disponível em Belo Horizonte. Todos os centros de saúde têm. E a gente tem 2 centros de testagem e aconselhamento, que são unidades próprias para fazer esses testes. A gente tem um que fica ali, o CTA Centro Sul, que fica no Shopping Caetés, na Rua dos Caetés, e a gente tem o CTA Sagrada Família, que fica ali no bairro Sagrada Família. Então, se a pessoa quiser, eu quero fazer um teste rápido hoje. Entendi. Então, ela vai nessa unidade. Importante ela respeitar essa janela. Ela pode até ir naquele momento, porque ela faz, mas ela vai ser orientada a repetir depois, né? O próprio CTA, a diferença de fazer no CTA, nesses 2 CTAs que eu falei, é porque lá existe uma orientação também, pós-consulta. Aí a pessoa fala, ó, você teve esse exame negativo, mas você teve uma relação sexual desprotegida 2 semanas, então volta daqui a um mês e vamos fazer de novo. Né? Aí ele tem o resultado do teste. Até onde a gente espera e torce para que seja negativo, né? Isso. Mas aí acontece que deu positivo no teste. Exatamente. Como que é a partir desse momento que ele pega um choque imenso, né? O mundo desaba. O mundo desaba. E daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto do preconceito, a gente vai tocar nesse assunto também, que é suma importância. Mas ele constatou no exame dele o positivo. Como que é daí para frente?
Aí, se for, né, militar ou independente, ele pode agendar uma consulta lá na infectologia, né, no ambulatório. A gente tem aquele telefone, né, que é o 3715650, que é o telefone de agendamento de consultas em geral. E o nosso ambulatório, graças a Deus, né, e graças à direção do hospital também, né, ele tá, a gente tem, hoje, conta também com uma outra médica, né, que é a Ana Cláudia, então, sempre que precisa te marcar, nunca demora muito não, sabe? Consegue vaga logo. E aí a pessoa vai e a gente faz uma avaliação inicial, conversa, faz o exame, colhe alguns exames. E tem 2 exames muito importantes, que é justamente o CD4, que a gente vai ver como está a célula de defesa, e a carga viral, que é o exame que mostra a quantidade do vírus no sangue. Isso. Qual nível, assim, vamos dizer? Aí geralmente a gente marca um retorno próximo para já iniciar o tratamento. E já é feito um acompanhamento com o psicólogo, que eu acredito que é um baque. Eu já ia perguntar isso. A questão psicológica, sabe, pelos seus anos de experiência, como que é esse primeiro contato ali com... Geralmente é difícil, né? Geralmente a pessoa tem a questão do HIV, ela tem uma questão de preconceito por trás, né? Então é sempre difícil receber esse diagnóstico. Quando a gente compara, por exemplo, o HIV ou AIDS com câncer, né, são 2 doenças que dão muito medo, mas o HIV ainda leva uma questão do preconceito, da discriminação. Então, toda essa questão, ela chega muito na primeira consulta, né? Certo. Mas como foi que será que eu peguei? Como que eu vou contar, às vezes, para o meu parceiro, para a minha parceira? Né? Como que eu vou contar, se eu vou falar isso para minha família ou não? Então, vem muito essas questões, né? Mas isso, com o tempo, a pessoa vai se informando, vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças e tal. E aí ela vai, de acordo com o seu contexto social, familiar, ela vai se adequando ali. A gente tem no HPM, né, um psicóloga que pode dar suporte, então quando a gente identifica que precisa, a gente pede uma avaliação também da psicologia. E hoje, assim, as coisas melhoraram muito a questão, principalmente do preconceito, né? A gente estava trocando uma figurinha aqui antes aqui. Eu sou da época dos anos 90, antes que falava AIDS, já pensava, me desculpe, mas já pensava em homossexualismo, já era tudo já... tinha essa associação. Tinha, sabe? Assim, é um preconceito muito grande, porque assim, não tem nada a ver. Exatamente. Antes de comentar isso, eu vou só completar, porque se for uma pessoa que teve um diagnóstico agora, né, assim, de HIV, e não é militar nem independente, ele vai procurar um centro de saúde e lá eles vão agendar uma consulta com o infectologista. A gente tem 5 serviços de atendimento especializado em Belo Horizonte, faz atendimento de pessoas vivendo com HIV. Aí do centro de saúde ele vai ser agendado para essa consulta e aí vai dar início ao tratamento, né? Mas voltando, eu acho que é super pertinente essa observação. A gente tem que entender que não é só... hoje a gente usa o termo homens que fazem sexo com homens, né? Que vivem com HIV, heterossexuais também, da mesma forma, né? Então, realmente é um preconceito a gente associar a infecção com o fato da pessoa ser homossexual ou não, né? Sexual, né? E isso é ruim, sabe por quê? Só que a percepção que eu tenho no atendimento é que os homossexuais, eles têm uma preocupação e se testam mais, os heterossexuais não. Então aquela questão da gente falar que a pessoa que demorou a fazer diagnóstico, fez diagnóstico já estava doente, acontece muito mais em heterossexual. Porque ele não identifica o risco que ele corre. Entendi. Exatamente. E teve relação, então vamos supor, um homem teve relação sexual com uma mulher, ou o contrário, ele não vê ali um risco de transmissão muitas vezes, né? Interessante isso. Então, e acontece muito também em idoso. Idoso também faz diagnóstico muito tardio. Por quê? Porque o idoso também não consegue muitas vezes identificar aquele risco. Sim. Outra coisa interessante. E a pessoa pode ter o vírus do HIV, talvez até no início ali, e não sentir sintomas? Isso, O que acontece? Depois que a pessoa que acontece a transmissão, depois em torno de 4 a 6 semanas, podem apresentar alguns sintomas que a gente chama de infecção aguda, digamos assim. Sim. Aí a pessoa pode ter uma febre, dor de garganta, íngua no pescoço. Sintomas comuns, assim. Isso, passa como uma gripe, às vezes confunde com dengue. E aí, independente do que ela fizer, aquilo vai passar, vai durar uma semana e vai passar. Isso não acontece com todas as pessoas, em torno aí de 30%, 40%, e os outros 60%, 70% não vai ter nada.
E aí, quando é um vírus traiçoeiro, né? É um vírus muito traiçoeiro. Aí a pessoa não fica sentindo absolutamente nada. A pessoa vai ficar um ano com o vírus sem saber que Exatamente. Exatamente. Aí assim, existe uma história natural do vírus, né? Em torno aí de 2 a 10 anos, em média, ela vai manifestar. Isso manifestar a doença, né? Se ela não fizer tratamento. Isso depende de aspectos do vírus, né? E do próprio organismo da pessoa. Então, pode demorar até 10 anos para ela manifestar. Então, por isso que é tão importante fazer um exame. Sim, né? Manter essa rotina de se testar, ainda mais agora com esses exames do autoteste, que se torna mais fácil, né? Porque até pela questão do preconceito, acho que deve ter muito, né? Às vezes você quer fazer aquele exame só de rotina, só para ter certeza, mas você já fala. Deixa eu ver se está tudo bem. Entendeu? Aí, mas como é que eu vou fazer esse pedido? Hoje já com esse autoteste, acho que foi uma grande sacada, assim, pra você mesmo já consegue ali manter essa rotina desse exame. E eu acho que essa questão de quando a gente vai no médico, a gente pede, eu quero fazer um exame de rotina, fazer glicose, fazer um hemograma, pede também, né, os exames. Sim. E a gente fala isso para os médicos, ofereçam o exame, né? Mas o paciente também ele pode pedir, né? E não tem que ter vergonha, não tem que, né? Tem que realmente fazer o exame. Aí vamos lá, ele foi constatado no exame dele positivo, ele passou pela primeira consulta. Eu vou até anotar o telefone aqui, que foi o telefone que a senhora disse do atendimento do HPM. Pode repetir, por gentileza? 3071 5650. 5650. Isso. Foi diagnosticado no exame dele então positivo, ele entrou em contato com a HPM, o policial, os seus dependentes, marcou a primeira consulta, aí teve esse bate-papo que eu já disse, carregado de preconceito, onde usa para poder quebrar todas essas questões, e aí se inicia o tratamento. Como é que é esse início de tratamento, essas questões de medicação, como que é a partir desse momento de vamos agora lutar contra o vírus de fato? Hoje em dia tem uma campanha, inclusive da Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde também perpassa a questão, de um início imediato de tratamento. Então, alguns anos atrás, a gente só iniciava o tratamento quando o CD4 começava a baixar. E mais recentemente, a gente iniciava, mas sempre fazia os exames antes, marcava um retorno. Hoje em dia não existe uma orientação de que se inicie imediatamente a medicação. A não ser que seja um indivíduo, por exemplo, que você acha que ele pode ter uma doença renal, você não sabe, aí você prefere ver os exames antes. Mas o mais rápido possível a gente inicia a medicação. Isso é bom para evitar também transmissão, porque existe hoje um conceito que o indetectável é intransmissível. O que é isso? Esse exame que eu falei de carga viral, vamos supor, a pessoa tem uma infecção, ela chega a uma carga viral de 100 mil cópias por ml. E aí isso ela é pouco, muito? Acima de 100 mil é muito, uma carga viral alta. Aí a gente vai inicia o tratamento, então até 6 meses ela deve ficar indetectável. O que é indetectável? É a pessoa fazer o exame da carga viral e o exame não conseguir identificar o vírus no sangue. Isso que chama indetectável. E aí é muito importante, a gente sempre esclarece para a pessoa, isso não significa que você não tem mais o vírus, é muito importante a gente falar. Mas a pessoa pergunta, mas indetectável, quer dizer que eu não tenho mais o vírus? A gente sempre explica o seguinte, que o exame não conseguiu ver, mas aqueles reservatórios, no nosso organismo a gente tem uns reservatórios do vírus. Então o vírus ele fica quietinho ali, né? Então ele está ali quietinho, por isso que é tão difícil curar HIV, por causa desses reservatórios, o remédio não consegue chegar lá. Então se a pessoa que está lá, o tratamento excelente, está indetectável, parar o tratamento, 2 semanas depois a carga viral vai estar positiva de novo. Tem que manter, né? Então voltando naquele assunto, já tem um estudo grande que foi feito com casais de homens que fazem sexo com homens, e eles identificaram, foram acompanhando casais em que um era positivo e outro era negativo. Foram acompanhando e eles chegaram à conclusão no final desse estudo que quando a pessoa que vivia com HIV estava indetectável, ela não transmitia para o parceiro. Então, hoje em dia a gente sabe que isso existe. Então, a gente sabe que o tratamento do vírus também é uma forma de prevenção. Sim. Você previne a transmissão para outras pessoas. Mas a gente continua orientando o uso do preservativo, para pessoas prevenir, né, de outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas isso é um aspecto importante, né, do tratamento, e uma coisa que eu acho que ajudou muito com relação ao preconceito, sabe? Porque
a pessoa se sentir assim sempre, eu vou ter o HIV, eu vou ter dificuldade de me relacionar. E pelo fato dela estar indetectável, ela fica mais tranquila também de estar protegendo, né, o seu companheiro, sua companheira. Né? Então, ela se trata e ao mesmo tempo previne a transmissão. O melhor remédio, assim, popularmente falando, né, a prevenção, né? Para evitar chegar nesse caminho todo que eu comecei aqui, né, seria a prevenção. Então aí, só fazer um gancho, né, o Ministério da Saúde até esse ano, ele está focando mais a campanha de Dezembro Vermelho nos jovens, justamente porque ele identificou um aumento do número de casos em jovens. E aí, como que chama a campanha? Chama Quanto Mais Combinado Melhor. De onde vem essa palavra combinado? É da prevenção combinada, né? Então a gente tem um conceito já há alguns anos da mandala, que é uma mandala mesmo, que ela tem 9 formas de prevenção. Então, começando pelo preservativo, né? O preservativo é a principal forma de prevenção. E eu acredito que entre os jovens ainda é mais difícil de trabalhar essa prevenção, porque vamos falar aí também de primeira relação sexual. Sim. Né? Como é que você... Já é difícil, eu acredito, para os pais, né? Uma situação dessa, tem mais ainda fala assim, olha, e usa camisinha. Eu acho que é um assunto que tem que ser discutido em casa, né? E eu sempre falo assim, às vezes quando a gente conversa com adolescente e tal, e a pessoa está se aproximando, né, do início da vida sexual e tal, a gente sempre fala, olha, experimenta o preservativo, pega aqui um preservativo, leva para casa, vê como vê como usa, né? Porque a pessoa tem que experimentar. Se ela chegar na primeira relação sexual dela nunca tendo usado um preservativo, aquilo ali é um problema, né? Então a gente, é uma coisa importante orientar. Eu acho que é importante os pais, as pessoas que cuidam, né, de jovens, de adolescentes, terem uma conversa aberta, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque senão a pessoa chega despreparada. Cabe muito o papel dos pais nesse momento, né? De levar esse assunto, porque o HIV, a AIDS é um tabu, mas o assunto sexo também ainda é um tabu. Acho que é muito importante os pais já começarem a implementar desde a adolescência, todos esses assuntos, porque a gente está falando de saúde, né? Exatamente. Eu sei que para muitos pais é muito difícil, né? Porque no momento que você discute preservativo, você está, de certa forma, dando a entender para o adolescente que você está permitindo aquilo, né? Então, assim, tem uma linha muito tênue. Exatamente. Como é que você vai passar? Eu estou te ensinando a prevenir, mas não estou te autorizando a fazer nada. Exatamente. Mas eu acho que essa conversa tem que existir, né? Ela tem que existir, eu acho que é muito importante, assim como a questão da droga também, né? Então, assim, gente, um adolescente que não discute, que não conversa sobre drogas, né, com os pais, e quando ele chegar na rua e alguém oferecer para ele não vai ter informação, né? Não vai saber do que se trata muitas vezes. Então, eu acho que é importante isso, né? A orientação, né? A família está conversando sobre isso mais abertamente. Eu acho que isso é muito importante. É como eles falam popularmente, né? A educação, ela vem de casa. Vem de casa, exatamente. Pai e mamãe ali ensinando. Porque se não for, por exemplo, o pai e a mãe para falar que droga, os males que a droga causa, vai ser o amigo, entre aspas, na rua, que vai dizer as vantagens que ele acha que a droga só um pouquinho faz mal, não. Exatamente. Então, eu usei. Né? E até por falta de conhecimento mesmo, né, Camila? O adolescente, o jovem, se segue por esse caminho. Mas enfim, doutora, eu acho que é importante também a gente destacar agora o trabalho também do HPM, né, do seu setor lá, essa realidade com os militares. Gostaria que você destacasse alguns pontos, o que você acha que é importante no trabalho do dia a dia. Acho que a Moura também vai poder falar isso aí, vai falar com muito mais propriedade, né? Toda essa questão do dia a dia do policial com o vírus HIV, onde eles se encontram ali, o assunto se encontra, né, na verdade? Lá a gente faz uma atividade importante, que é a profilaxia pós-exposição. Que dentro daquela mandala que eu falei de prevenção, né, que seriam 9 ações de prevenção, ela é uma delas. Chama profilaxia pós-exposição, chama de PEP, né? O que é a profilaxia pós-exposição? É depois que a pessoa tem uma exposição de risco, ela faz o uso da medicação para evitar a transmissão. Então, o que essa profilaxia se aplica? Ela se aplica, por exemplo, em uma exposição sexual sem preservativo, mas ela se aplica também, por exemplo, à exposição a material biológico, que a gente chama. Então, é muito comum, né, o militar na rua assim, entrar em luta corporal, né, com um indivíduo
E ali é muito fácil o indivíduo ter sangue e o militar ter um ferimento, né? Uma escoriação, Sim. alguma coisa. Então, quando que pode acontecer a transmissão? É quando o sangue de uma pessoa cai, encosta sobre a pele machucada do militar, no caso, ou então sobre as mucosas. Então, vamos supor, o militar se envolveu com ali luta corporal, está tentando conter o indivíduo na rua, e aí ele teve uma escoriação, um ferimento, e aí o sangue daquele indivíduo cai sobre o ferimento, ou então cai nas mucosas, boca, nariz, olho. Aí isso é um evento de risco. E suor? Suor não. Esse suor não tem risco de transmissão, não seria uma forma de transmissão, sim, né? sim. Mas sangue, secreções genitais, né? Secreção vaginal, esperma, são líquidos que podem transmitir. E caiu sangue ali, por exemplo, né, uma situação hipotética, o militar teve que conter lá a agressividade do indivíduo, e aí caiu sangue ali no arranhado, né, que proveniu ali do fato, e ele lavou rapidinho, passou um álcool. Passou um álcool, jogou uma aguinha. Resolveu? Na verdade, que a gente vai entrar, né, na conversa. Na verdade, a primeira conduta realmente é lavar com água e sabão, né? E aí ele deve procurar o pronto atendimento do HPM. Lá no pronto atendimento, o que vai ser feito? Vão ser feitos os exames dele, iniciais, porque a gente precisa documentar que ele não tinha o HIV antes, né? Isso é importantíssimo, né? Então a gente faz o exame de HIV, das hepatites virais, e inicia a profilaxia. Muitas vezes é importante, né, isso a gente falar aqui, que é importante a gente testar a fonte também. Fonte é aquele indivíduo, fonte do sangue, né? Então, assim, muitas vezes o que acontece? O militar vai lá, deixa o indivíduo lá, por exemplo, numa UPA para ser atendido e esquece de pedir para o médico lá pedir o exame da fonte. Isso é muito importante, né? Ele se atentar a esse ponto, né? Exatamente. Porque aí você já mata tudo ali. Você já comprovou que ele não tem, então você pode até. Na verdade, a gente pede que, independente do exame ter negativo, o militar, se teve essa exposição de risco, né, ele ia no HPM. Porque a gente não avalia só HIV, avalia as hepatites virais também. E tem uma outra questão que é a seguinte, né, a gente considera que realmente, se a fonte for negativa, a gente não faz profilaxia, mas tem algumas exceções. As exceções são justamente o que o militar enfrenta na rua, que são populações de risco elevado para infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes uma pessoa em situação de rua, às vezes um usuário de drogas, né? Então, muitas vezes, cabe aquela dúvida. É uma pessoa que tem exposição diariamente de risco, né? E aí você pensa, será que ele está em janela imunológica? Então, em alguns momentos, mesmo a fonte estando negativa, se a fonte for de muito risco, a gente acaba fazendo a profilaxia, que é uma medicação por 28 dias, né? Então, o policial está muito exposto mesmo. Está muito exposto. Porque são tantos perigos assim que a gente nem consegue tanta coisa que imaginar, da vida né? do policial ali, né? É um tiro, é uma doença, né? As pessoas às vezes nem... Não, assim, eu posso te garantir que grande parte da população, da sociedade mesmo, nem se atenta a isso. Ao fato da transmissão do HIV, pelo fato de uma luta corporal, de um sangue. Isso, exatamente. O militar tem que se atentar a isso. Então, ele procura o HPM, ele inicia a medicação e depois ele vai ser acompanhado lá no ambulatório com a gente. Então, ele vai usar a medicação 28 dias e depois ele repete os exames com 1 mês, com 3 meses e depois a gente faz com 6 meses por causa das hepatites virais. Sim. A hepatite C, por exemplo, ela tem uma janela imunológica muito grande. Então, às vezes, o exame pode demorar até 6 meses para positivar. Então, a gente acompanha também. E aí, uma coisa muito importante nesse tipo de incidente é a prevenção da hepatite B. A vacinação da hepatite B, ela é amplamente disponível, né? São 3 doses. E um dos exames que a gente faz quando o militar chega lá é um exame que chama anti-HBS, que é para ver se a vacina que ele tomou pegou, digamos assim, se ele está imunizado. E é, infelizmente, frequente a gente ver militares que não estão imunizados contra a hepatite B. A gente fala o seguinte, né, assim, se uma pessoa tem um acidente, só para a gente fazer uma estimativa ali, tem um acidente pérfuro-cortante, né, no hospital, ou um contato com sangue aí de uma pessoa na rua sobre a pele machucada, qual é o risco aí dela pegar hepatite
qual que é mais arriscado? Ela pegar, como se fosse a pessoa fonte lá, tinha HIV, hepatite B e hepatite C. Qual que é o mais perigoso dela pegar? A chance maior é a hepatite B, em torno de 30% de chance. A hepatite C em torno de 2% de chance e o HIV é menos de 1% de chance. Então, assim, as pessoas se preocupam só com o HIV, mas ela tem muito mais chance de pegar uma hepatite. Existe, né? Esse assunto assim, que você se preocupa muito, mas tem várias outras infecções, E a hepatite B é prevenível, né? Então, assim, o militar, então, qual que é a orientação que existe no Ministério da Saúde? Todas as pessoas têm 3 doses da vacina da hepatite B. Mas pessoas que estão mais expostas, profissional de saúde, militar, ele deve fazer esse exame, que chama anti-HBS. Então, os NAIs, naquele programa, né, de saúde ocupacional, o médico do batalhão ele pede esse exame para ver se o militar está imunizado contra a hepatite B. Né? Então é importante. É muito interessante. Né? E os números sobre os atendimentos, os dados do HPM, como é que foi? Aumentou, diminuiu? O que a gente pode traçar nessa linha, nesse parâmetro? A gente tem, assim, se a gente pegar o número, né, dos atendimentos do HPM e também os dados de Belo Horizonte, nacionais, o que a gente percebe em termos de tendência? A gente vem com uma tendência ao longo dos últimos anos de diminuição de número de casos de AIDS, mas de uma certa estabilidade de casos de HIV. Ou seja, as pessoas estão fazendo tratamento, estão evitando chegar na fase doença, mas ainda está acontecendo muita transmissão. É isso que a gente vê também com relação ao HIV. A gente teve uma modificação dessa tendência na pandemia, a gente teve uma queda de número de novos casos de HIV e que agora está voltando a aumentar de novo, né? E isso, o que ela pode significar, né? Que as pessoas diminuíram a testagem, as pessoas ficaram muito em casa, evitaram de ir fica em casa, evitaram de ir no centro da unidade de saúde. E também a gente teve a questão do distanciamento social, então teve um certo período que as pessoas pararam de sair na rua, de ir no bar, né? Então, de se relacionar, de certa forma. Então, mas agora voltou a aumentar. Então, se a gente for pegar grosseiramente, assim, é uma certa tendência de estabilidade de todo ano ter mais ou menos o mesmo número de casos de HIV, mas uma queda com relação à AIDS, né? As pessoas estavam nem se tocando, né? Nem se cumprimentando, né? É só acenando uma para outra. Exatamente. E nem sai para relacionar, também nem sai muitas vezes para fazer o exame, né? Então pode ter essa impressão de que diminuiu também. Pode ter diminuído, mas porque também as pessoas não estavam fazendo os testes. E quando a gente fala em estabilidade, só para, às vezes a gente fala e as pessoas entendem de uma outra forma. Não é no sentido de que estabilidade, que as pessoas não estão se contaminando, não, ao contrário. Cada ano a gente tem números de casos, novos casos. Então até trouxe a comunidade de Belo Horizonte, que eu acho que é interessante a gente ver, de 2018 para cá, né? Então, em 2018 foram 861 novos casos de HIV em Belo Horizonte. Em 2019, 830. E aí, então, a gente tinha essa média aí, todo ano, novos 800 casos de HIV. E aí, 2020 caiu para 580, que foi a pandemia. Sim. 2021 voltou a aumentar a 740. Então, a gente fica nesse patamar aí. A cada ano, são 700, 800 pessoas com diagnóstico de HIV. Isso sem falar os casos de AIDS, né? Aí os casos de AIDS realmente eles têm caído, né? 2018, 361, 2019, 290, Sim. 2020, 194. Então, assim, com o tratamento e com esse diagnóstico mais precoce, incentiva a testagem, as pessoas estão tendo menos diagnóstico de AIDS, né? Graças a Deus. É muito importante. E a gente já estamos chegando aqui na reta final. O assunto é muito rico. E se dependesse da gente mesmo, a gente ficaria batendo papo aqui durante horas, porque é muito bom quando a gente tem profissionais gabaritados que possam tirar dúvidas, enfim, e trazer essa informação, não, Cabora? Muito enriquecedor. Eu vou tocar um dedo na ferida aqui sobre a questão da doença entre casais, doutor. Fala um pouquinho pra gente aí. Sim, esse é um assunto, né, realmente tocar na ferida, né? É importante a gente usar os espaços para poder levar informação, levar conhecimento, né? E também até soluções, porque muitas vezes a pessoa pode entrar no problema ali, mas ele já tem que entender como prevenir também as devidas soluções, né? Com certeza. Isso a gente vê no consultório, assim, né, com frequência, infelizmente, né? Então é um dos parceiros aí dentro do casal tem uma relação extraconjugal,
não se protege e acaba tendo uma infecção sexualmente transmissível e transmitindo muitas vezes para a esposa, para o esposo, né? E isso realmente é complicado. Então, que situação, assim, muito difícil, né? Então, a gente... Tá errado 2 vezes. Que situação, né? Mas assim, a pessoa realmente ela tem que ter essa consciência de usar o preservativo, né? Sim. Assim, não querendo julgar o mérito ou não da traição. É questão de saúde, né? Exatamente. Se isso acontecer, ela tem que usar o preservativo, né? Justamente porque ela tem que preservar quem está lá na casa dela, né? Que, enfim, é a companheira, é o companheiro de vida dela, né? Então, isso é importante. E aí, assim... só lembrando que a gente quer falar tanta coisa, né? Aquela mandala de prevenção, eu queria só citar algumas coisinhas para não deixar passar. Uma delas é a questão, a gente falou da família, a questão da gestante, né? Então, uma forma de transmissão é da mãe para o filho durante a gestação, durante o Se a mãe tem o vírus HIV, o filho dela terá HIV? Então, aí depende justamente das medidas de prevenção da gestante. Se ela não fizer nada for feito, ela tem HIV, nada for feito, ela não tomar remédio, a criança também não, em torno de 40% de chance da criança ter. E aí, se ela implementar todas as medidas, quais são? A gestante usar a medicação antirretroviral, durante o parto pode ser feita uma medicação injetável também, e o recém-nascido usa a medicação 4 semanas, e a mãe não amamenta, né? Porque também é uma forma de transição. Se tudo isso for feito, diminui para menos de 2%. Então, assim, é uma forma de transição da mandala também. Outra forma importante de prevenção que hoje em dia tem sido muito discutida é a profilaxia pré-exposição, né? Não é para todas as pessoas, são para pessoas que se expõem mais, mas é o uso da medicação diariamente para evitar a transmissão do HIV, né? Ela evita a transmissão ou contágio? E ela evita que a pessoa contraia o vírus, né? Sim. Então, uma situação, vamos supor, um casal soro diferente. Uma pessoa tem o HIV e a outra não. A orientação é usar o preservativo. Tem casais que não conseguem. E aí a pessoa que é negativa pode usar a profilaxia para exposição. Ela usa essa medicação uma vez ao dia. E é sempre bom, a gente orienta a usar o preservativo assim mesmo, né? Claro. Mas a gente sabe que na realidade tem casais que não conseguem. E aí ele vai usar a profilaxia para exposição. Outras situações, pessoas que têm muita exposição de risco, exposição sexual, elas podem usar a profilaxia para exposição. E ela está disponível, na verdade a gente consegue prescrever se a pessoa for lá no ambulatório e ela pegar em uma unidade dispensadora do SUS, né? Ou na rede pública também é disponível. E outras formas de prevenção, as imunizações, a gente já falou da vacina da hepatite B, a vacina da HPV é importante. Né? E ela tem reações adversas? Eu tomei e tal, mas tá doendo minha cabeça todo dia, meu cabelo tá caindo. Da profilaxia pré-exposição, a PrEP, é muito, muito bem tolerado, muito pouco efeito colateral, sabe? Então é muito bem tolerado, assim, as pessoas costumam usar sem muito problema, sabe? Mas tem que ser feito um acompanhamento, né? A gente acompanha exames de funcionamento do rim anualmente ou semestralmente, faz o exame, a cada dispensação da medicação, a pessoa repete o exame do HIV, porque o remédio da prevenção é diferente do tratamento, então a pessoa não pode ficar usando o remédio de prevenção se ela tiver com HIV. Enfim, é tanta coisa que a gente tinha São vários assuntos, né? Mas e será que um dia, doutora, a gente vai conseguir erradicar o vírus do HIV? Qual é a sua perspectiva? Eu sou sempre muito otimista. Existem pesquisas, inclusive a gente tem um centro de pesquisa importante de São Paulo, que faz estudos com cura, né? Então existem esses projetos, o que eles juntam? Eles juntam o tratamento que a gente tem disponível hoje em dia, juntam vacina, e juntam uma medicação que tira o vírus do reservatório. É muito interessante. O grande vilão é esse vírus do reservatório. Exatamente. Então a gente já tem relato desses estudos de pacientes que zeraram o reservatório e estão em acompanhamento. Então acho que é uma perspectiva a médio prazo, talvez médio e longo prazo, da gente ter a cura. Eu sou bastante otimista. Vai ser uma grande vitória, né? Para toda a humanidade, para toda a sociedade. É verdade. O assunto é muito bom, sempre bom a gente, né, aprender e levar informação também. E para a gente fechar aqui, doutora, cada diagnóstico, né, é uma história, né? Com certeza. O que a senhora, como profissional, já vendo tanto assunto assim, tanto esse assunto profissionalmente, o que a senhora poderia dizer para as duas pessoas, para aquela que
tem a vida normal, não tem o vírus, o que a senhora pode dizer de conselho para essa pessoa e para aquela outra pessoa que hoje é testada positivo para o vírus HIV? Para a pessoa que não vive com HIV, são as medidas de prevenção. A gente falou de algumas aqui, eu acho que é muito importante, o uso do preservativo extremamente importante, mas as outras que a gente falou também. E a importância da testagem, né? Vamos testar, vamos incluir nos nossos exames de rotina. A gente faz hemograma todo ano, vamos pedir para fazer exame de HIV, da sífilis, das hepatites virais junto, né? Vamos testar. Muitas vezes a pessoa não testa porque ela tem medo, mas é pior, né? Porque se ela fizer o diagnóstico precoce, ela pode tratar e ter uma vida normal. Para a pessoa que vive com HIV, é justamente isso, né? A mensagem. Hoje em dia, se a pessoa se cuidar, se tratar, ela vai poder ter uma vida normal e ela não vai transmitir o vírus, né, para outras pessoas. Então, é pensar positivamente mesmo. Hoje em dia, quem trata tem uma expectativa de vida igual a de quem não vive com HIV, né? E ela se cuida e protege o outro também, né? Então, o mais importante é isso. Infelizmente, ainda tem pessoas que não aceitam o tratamento, mas hoje em dia é impensável isso, né? Mas ainda tem. Então, o importante é isso, a pessoa entender, confiar no tratamento, né? E confiar que aquilo faz bem para ela e faz bem para o outro também. Sim. Certinho. Mais alguma questão, Cabo Moura? Não, só queria agradecer. Ficou alguma pergunta que a senhora gostaria que a gente tivesse feito e não fizemos? Muitas! O assunto é grande. Mas vai ser bom que fica o convite para uma próxima oportunidade. Isso, com certeza. Claro. Conversar mais vezes, né? Então conversamos com a Tenente Cíntia Parente, ela é médica infectologista lá do HPM, né? Um abraço a todos os nossos amigos lá do HPM, nossos guerreiros e guerreiras que trabalham incansavelmente, sempre ficam ouvindo a gente lá e a gente manda aqui aquele abraço, né, Cabo Moura? Correto, meu amigo. Queria mandar um abraço aí para a nossa audiência aí, para o pessoal do HPM aí, para nossos irmãos aí da segurança pública aí. Um forte abraço aí para todos aí. Tudo bem, essa entrevista está gravada, vai ser replicada em nosso site, você pode, né, ouvi-la em outros momentos. E agradecendo imensamente mais uma vez, Tenente, muito obrigado pela participação e pelos ensinamentos, né? Eu que agradeço, é uma troca de experiência, na verdade, né? E estou disponível aí para próximas conversas. Essa é a Rádio Aspra, a rádio que está sempre pensando em você. Hoje tem Brasil, hein? Hoje tem Brasil a partir das 4 da tarde, todo mundo junto aqui em busca do Hexa. Muito obrigado você pela sua audiência. O relógio da Rádio Aspra marcará 11 horas agora em Belo Horizonte. Vamos para o Momento Notícia, edição das 11. Você continua ligado aqui na Rádio Aspra, a rádio que está sempre pensando em você.